bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise focada em características organizacionais. Vamos explorar juntos como as organizações funcionam por dentro, sabe? E vamos usar como exemplo uma estrutura bem definida, a da Força Aérea Brasileira, a FAB. Isso mesmo. E a nossa base é um material oficial bem interessante, uma apostila chamada Características Organizacionais. É do curso de Aperfeiçoamento Avançado, o CAA, lá da Escola de Especialistas, a IEAR. A edição é de 2025, então está bem atualizada. Pois é. E o nosso objetivo aqui é, desvendar aqueles conceitos-chave, né? Sobre como essas estruturas são montadas, como elas operam no dia a dia e, claro, como cuidam das pessoas. A ideia é usar o manual da FAB como um estudo de caso, focando nos pontos principais e, quem sabe, responder algumas daquelas perguntas que sempre surgem sobre organizações tão grandes e hierárquicas. Ok, então. Vamos começar a desembrulhar isso. Perfeito. Para começar, acho que uma pergunta básica é: de onde vêm essas ideias que moldam as organizações hoje em dia? O manual, ele busca raízes bem antigas, né? Fala de filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles. Sim, eles já discutiam gestão pública, formas de governo. Sócrates, por exemplo, já fazia uma distinção interessante entre saber administrar e ter só um conhecimento técnico, né? Tipo, uma coisa é saber fazer, outra é saber gerenciar quem faz. Exato. E o manual também destaca outras influências fortes, como a Igreja Católica. Com certeza, a apostila menciona a hierarquia bem definida da igreja, o conceito de Estado maior, que seria assim a assessoria, né, o suporte para a decisão, e uma coordenação que funcionou por séculos. Essa estrutura centralizada conseguindo operar globalmente sobre um comando único. Nossa, foi um modelo de eficiência por muito tempo. E a influência militar também é muito clara, né? O manual cita Sun Tzu, lá na Arte da Guerra, falando de estratégia. Sim, planejamento, estratégia, coisas que são a base até hoje. E conceitos como unidade de comando, aquela ideia de responder a um chefe só, ou a escala hierárquica, os degraus de autoridade, isso vem direto dessa tradição militar. O manual até cita Napoleão, que mesmo sendo centralizador, sacou a importância de explicar o porquê das ordens, o que o texto chama de princípio da direção. Exatamente. E o fascinante é que esses modelos históricos, seja a hierarquia militar ou a coordenação da igreja, eles foram eficazes porque organizavam muita gente em torno de objetivos claros, né? Os princípios básicos, ordem, clareza de papéis, coordenação são necessidades que a gente ainda vê na administração moderna, mesmo fora do ambiente militar. Saber o que se espera de você, isso nunca sai de moda, vamos combinar. Faz sentido. Bom, saindo um pouco da história e entrando mais na dinâmica interna, o manual dá bastante atenção para cultura e clima organizacional. E aqui eu acho que fica bem interessante, porque não é só regra escrita. De jeito nenhum. A cultura, como o Chavenato define lá no material, é esse conjunto de hábitos, crenças, valores, é o jeito de fazer as coisas que todo mundo ali dentro compartilha, sabe? O modelo do iceberg que o manual traz ilustra bem isso. Ah, sim, o iceberg, a pontinha que a gente vê, a parte formal. Estrutura, políticas. Isso, mas a maior parte está submersa. É a parte informal, oculta, as percepções, os valores não ditos, as normas do grupo. E é essa parte oculta que muitas vezes tem um impacto enorme no dia a dia. E como isso se liga com o clima organizacional? Diretamente, o clima é a atmosfera psicológica, sabe? O sentimento geral, o moral da tropa, como a gente costuma dizer. Um clima positivo, onde as pessoas sentem que suas necessidades são ouvidas, geralmente impulsionam o desempenho, o bem-estar. Entendi. E o manual também levanta um ponto importante sobre mudança. As culturas não são fixas. Elas precisam se adaptar. E para isso, a organização precisa desenvolver algumas características, né? Adaptabilidade, senso de identidade forte, uma visão realista do ambiente. E integração entre os membros, exato. E isso é um desafio e tanto, especialmente em estruturas grandes. Com certeza. E é aí que entra o conceito de desenvolvimento organizacional, o DO, que o manual também aborda.
É visto como um esforço planejado, de longo prazo, para melhorar os processos e renovar a organização, focando justamente na gestão da cultura. A ideia base do DO é que o ambiente está sempre mudando, então a organização tem que se adaptar continuamente. Isso envolve todo mundo, a interação indivíduo-organização, colaboração. Mudar a cultura é visto como a chave para uma transformação mais profunda. Certo. E o que conecta tudo isso? O que faz a ligação? A comunicação, imagino? Bingo! A comunicação é a cola. O manual até repassa os elementos básicos: emissor, mensagem, código, canal, receptor, o importantíssimo feedback e, claro, o ruído, que pode atrapalhar tudo. E menciona as formas: verbal, não verbal, visual, digital. Mas assim, na prática, numa instituição como a FAB, como isso funciona? Olha, o manual diferencia dois tipos principais. Tem a comunicação institucional, que está mais focado em construir e proteger a imagem e a reputação da FAB perante a sociedade. Ah, tipo a marca FAB. Exato. E tem a comunicação organizacional, que é mais ampla. Inclui tanto a comunicação interna, com o pessoal de dentro, quanto a externa, com diferentes públicos. Essa segunda garante que a informação flua para que o trabalho aconteça e todo mundo esteja na mesma página, sabe? Entendi. E para fazer essa informação circular numa organização desse tamanho, o manual cita canais específicos da FAB, né? Intraer, o site oficial, revistas. Isso, Intraer, o www.fab.mil.br, as revistas Notaer e Aerovisão e até as redes sociais. São as ferramentas para informar, orientar e permitir alguma interação também. Mas aí surge uma questão que o manual toca mesmo que indiretamente. Como garantir que essa comunicação seja realmente eficaz e alinhada numa estrutura tão complexa? É um desafio, né? Gigante. E a resposta que o material sugere é planejamento. Tem que ter objetivos claros para a comunicação, saber para quem você está falando, escolher os canais certos, usar ferramentas como assessoria de imprensa para fora, comunicação interna para engajar o pessoal. Os desafios são muitos. Superar ruídos, que pode ser desde falha técnica até má interpretação, garantir que a mensagem seja a mesma em todos os níveis e realmente conseguir que as pessoas se engajem. A variedade de canais que a FAB usa mostra essa busca por eficácia. Faz sentido. Bom, avançando para o coração da organização, as pessoas. O que move essa galera toda dentro dessas estruturas? O manual fala de comportamento organizacional. Exato, que estuda justamente essa dinâmica dos indivíduos e grupos. E um conceito central ali é o de reciprocidade. É uma troca, né? A organização oferece coisas, salários, segurança, oportunidades. E as pessoas oferecem o trabalho, o talento, buscando satisfazer suas próprias necessidades. Uma relação de troca mútua? Isso. E essa troca está totalmente ligada à motivação. O material até revisita algumas teorias clássicas que tentam explicar o que nos move no trabalho. É legal ver essas teorias como lentes diferentes para olhar para algo bem complexo, não como a única verdade, sabe? Boa perspectiva. A primeira lente é a famosa hierarquia das necessidades de Maslow. Aquela pirâmide, né? Essa mesma. Na base, as fisiológicas, comida, descanso. Depois, segurança, estabilidade e proteção. Aí vem as sociais, pertencer a um grupo, amizade. Em seguida, estima, reconhecimento, autoconfiança. E lá no topo, a autorrealização, desenvolver todo o potencial. E a ideia principal é que uma necessidade mais básica precisa estar, digamos, resolvida para que a próxima se torne um motivador forte. Exatamente. A lógica de Maslow sugere que, ao prover essa base, e aí a gente pode pensar nos sistemas de apoio da FAB, que vamos ver depois, como saúde, moradia, estabilidade, a organização libera a pessoa para buscar as outras necessidades, social, de estima, como promoções, reconhecimento, e até autorrealização, com desafios na carreira. Mas tem um alerta. Se uma necessidade básica for ameaçada, ela volta a dominar. Interessante essa conexão, mas aí vem a teoria dos dois fatores de Herzberg, que parece dar uma complicada, né?
Ele separa os fatores em higiênicos e motivacionais. Como é isso? Herzberg traz uma nuance importante. Os fatores higiênicos são aqueles externos ao trabalho em si. Salário, condições físicas, políticas da empresa, relacionamento com o chefe. Segundo ele, esses fatores não geram satisfação ou motivação de verdade, mas a falta deles causa insatisfação. Tipo, ter um bom salário não me deixa super feliz, mas ganhar mal me deixa muito infeliz. Exatamente. São como a higiene, ele dizia. A presença não garante saúde, mas a ausência causa doença. Já os fatores motivacionais são ligados ao trabalho em si. Realização, reconhecimento, a responsabilidade, o crescimento. Esses sim impulsionam a satisfação e o desejo de fazer mais e melhor. Entendi. Então, para Herzberg, satisfação e insatisfação não são dois lados da mesma moeda. Isso, são coisas diferentes, influenciadas por fatores diferentes. A organização precisa cuidar dos dois. Garantir a higiene para não ter problema e oferecer desafios e reconhecimento para realmente motivar o pessoal. Faz muito sentido. E a terceira teoria que o manual traz é a da expectativa de Vroom. Essa parece mais focada na cabeça de cada um, né? Na percepção individual. Totalmente. Vroom é mais cognitivo. Ele diz que a motivação depende de uma cadeia de percepções. Primeiro, a expectativa. A pessoa acredita que, se ela se esforçar, ela vai conseguir ter um bom desempenho. Tipo, eu consigo fazer isso se eu tentar. Isso. Segundo, a instrumentalidade. Se eu tiver um bom desempenho, isso vai levar alguma recompensa. Meu esforço vai ser notado e recompensado. Exato. E terceiro, a valência. Essa recompensa que eu posso receber, ela é importante para mim. Eu valorizo isso. Se a pessoa responder sim mentalmente para essas três perguntas, ou melhor, se ela acreditar que sim, a motivação tende a ser alta. Se qualquer elo dessa corrente for fraco na percepção dela, a motivação cai. É uma visão que mostra como a gente faz uns cálculos mentais, né? Esforço, resultado, recompensa. Puxa, bem interessante. Além dessas três, o manual cita rapidinho o modelo de Likert sobre variáveis organizacionais. Qual a ideia principal ali? Likert propõe olhar a organização por três tipos de variáveis. As causais, que são aquelas que a gestão controla diretamente, tipo estrutura, políticas, liderança. As intervenientes, que refletem o estado interno da organização, percepções, atitudes, motivação, comunicação, é o meio de campo. E as de resultado final, produtividade, lucro, absentismo, satisfação, o placar do jogo. E qual o alerta dele? O alerta que o manual reforça é o perigo de focar só nos resultados finais e esquecer das variáveis intervenientes. Porque, a longo prazo, são essas variáveis internas saudáveis que sustentam os bons resultados. Não adianta forçar a barra no resultado se o meio de campo está um caos, entende? Entendi perfeitamente. Bom, agora que vimos essas bases teóricas, vamos focar um pouco mais nas especificidades da FAB, como o manual descreve. Uma pergunta que pode parecer básica. O que exatamente define uma organização militar, uma OM, dentro da FAB? Boa pergunta. Segundo o manual, uma OM é uma unidade administrativa lá do Comando da Aeronáutica, o Comaer. Ela tem que ter uma denominação oficial, um regulamento próprio que define sua estrutura e o que ela faz, e quadros de pessoal específicos. A própria EAR, de onde vem o manual, é citada como exemplo de OM. Certo. E para criar ou modificar uma OM dessas, não deve ser simples, imagino. Não mesmo. O processo é bem formal e centralizado. Precisa de um ato do comandante da aeronáutica, o CMTAR, que é a autoridade máxima. E essa decisão só vem depois de uma proposta e análise técnica do Estado-Maior da Aeronáutica, o EMAER, que é o órgão de planejamento estratégico da Força. Isso mostra o nível de controle e planejamento na gestão da estrutura, né? Sem dúvida. E para a gente entender melhor como a responsabilidade funciona lá dentro, o manual fala sobre os agentes da administração. Pode dar uns exemplos para a gente ter uma ideia? Claro, o manual organiza eles por níveis de responsabilidade.
Lá no nível de direção, por exemplo, tem o dirigente máximo da UEM e o ordenador de despesas, que é quem autoriza os pagamentos, uma figura-chave. Ok. No nível gerencial, aparecem funções ligadas à governança, gerência de riscos. E no nível de execução, que é mais operacional, tem o gestor de licitações, o gestor de contratos, o gestor de pessoal e vários outros, cada um com suas tarefas bem definidas nos regulamentos. Ter esses papéis tão claros parece fundamental numa organização desse tamanho, né? Fundamental. Essa clareza de papéis e responsabilidades, onde cada agente da administração sabe exatamente pelo que responde, é crucial para a eficiência, para o controle e para a accountability, a responsabilização. Isso vale para qualquer organização grande, mas especialmente numa militar com toda a hierarquia e regulamentação, ajuda a garantir que tudo funcione dentro das normas. Com certeza. Bom, e aí, falando em sistema e em como as coisas funcionam no dia a dia, uma questão que sempre aparece é sobre o apoio ao pessoal. Como uma organização como a FAB cuida dos seus militares? O manual detalha bastante isso, né? Detalha mesmo, dedica uma parte considerável a isso, o que mostra a importância do tema. Começa pela assistência médico-hospitalar, a AMH. É um direito garantido pelo Estatuto dos Militares e quem opera isso é o Sistema de Saúde da Aeronáutica, o SISAL. E como funciona o financiamento disso? Tem uma contribuição mensal dos militares para o Fundo de Saúde da Aeronáutica, o FUNSA, que ajuda a custear o sistema. E a cobertura é ampla, não é só para o militar. Inclui dependentes diretos, pensionistas, o manual até detalha as regras para quem se qualifica como dependente, inclusive umas situações específicas anteriores a uma lei de 2019. Entendi. E além da saúde física, tem apoio na área social também? Tem, sim, o serviço social chamado de CISESO. O foco principal, segundo o manual, é apoiar a operacionalidade e o comprometimento do pessoal, atendendo demandas sociais que possam surgir para os militares, servidores civis, dependentes e pensionistas. Ele atua em várias frentes, dentro da própria organização, na saúde, na educação e até no apoio operacional direto. E como que o CISESO atua na prática? Quais são as ferramentas? O manual descreve um tripé de intervenção. Primeiro, eles desenvolvem programas e projetos sociais. Segundo, fazem atendimentos individuais para orientar e apoiar. E terceiro, concedem benefícios socioassistenciais em situações específicas de vulnerabilidade ou risco social. E tem prioridade para receber esses benefícios? Sim, o manual menciona grupos prioritários. Famílias com pessoas com deficiência, com idosos dependentes, ou que estão enfrentando doenças graves, ou ainda aquelas que foram afetadas por desastres naturais, por exemplo. Que tipos de benefícios podem ser concedidos? Olha, a cobertura é bem ampla. Na área da saúde, pode ser ajuda para comprar medicamento, órtese, prótese, tratamento específico. Na educação, apoio para material escolar, mensalidade especial para pessoa com deficiência, acompanhamento pedagógico. Na alimentação, pode ser cesta básica ou suporte para nutrição especial. E na habitação, um auxílio para material de construção ou até móveis e eletrodomésticos em situações emergenciais bem específicas. Puxa, é bastante coisa. É sim. E se a gente conectar isso de volta com o que falamos sobre motivação e bem-estar, essa rede toda de apoio médico e social é parte fundamental daquela reciprocidade. A organização oferece segurança e suporte, atendendo necessidades básicas e de segurança de Maslow e agindo como fator higiênico de Herzberg, esperando em troca o comprometimento e a dedicação. É um investimento no bem-estar que, no fim das contas, se reflete na capacidade operacional da força, né? Principalmente considerando as mudanças de cidade, a mobilidade da carreira militar. Faz todo sentido. O manual menciona outros tipos de apoio também, certo? Menciona sim. A assistência religiosa é um deles, é um direito assegurado por lei, prestado por capelães militares de diferentes religiões. O objetivo é dar suporte espiritual e moral, reconhecendo a importância disso para o bem-estar completo da pessoa. E a questão da moradia, que é sempre um ponto crítico na vida militar, né? Mudanças constantes.
Exatamente. O militar da ativa tem direito à moradia. Isso pode ser através de um próprio nacional residencial, o famoso PNR, as casas ou apartamentos funcionais. A distribuição segue critérios de disponibilidade, posto ou graduação, tempo de serviço na cidade, encargos familiares, ou, de forma temporária, pode ser hospedagem em hotéis de trânsito, os HTs. Eles servem de apoio durante mudanças, cursos, viagens a serviço. Também com regras de uso e prioridades. São mecanismos essenciais para lidar com a mobilidade da carreira. E para fechar essa parte de apoio, a questão do transporte em caso de movimentação. Como funciona? O manual detalha bem. O militar tem direito ao transporte quando é movimentado por necessidade do serviço. Isso inclui passagem e transporte da bagagem, para ele, para os dependentes e até para um empregado doméstico se tiver vínculo formal. Isso pode ser feito por conta da União, com a FAB contratando tudo, ou através de pagamento em espécie, onde o militar recebe o dinheiro e organiza o deslocamento. E quais situações garantem esse direito? Basicamente, transferências para outras cidades, mudança de PNR por ordem superior mesmo dentro da mesma cidade, quando é designado para comissões ou cursos mais longos, e outros deslocamentos específicos ligados ao serviço, tratamento de saúde ou questões judiciais, tudo conforme a critérios definidos. É mais um pilar importante para apoiar essa característica de mobilidade da carreira. Uau! Então, fazendo um balanço rápido dessa nossa exploração pelo manual da FAB, a gente passou desde as raízes históricas lá atrás, que ainda influenciam a administração hoje, até a dinâmica interna super complexa de cultura, comunicação, motivação. Mergulhamos também na estrutura de responsabilidades com os agentes da administração e vimos em detalhe esses sistemas todos de apoio ao pessoal: saúde, social, religioso, moradia, transporte. O que fica bem claro é que entender essas características organizacionais, mesmo pegando um exemplo tão específico como a FAB, dá uma visão muito poderosa de como esses sistemas complexos são desenhados para funcionar e, talvez o mais importante, para gerenciar o recurso mais valioso que eles têm, as pessoas. Exatamente. E talvez uma reflexão final que esse material todo provoca: a gente percebe uma tensão constante em qualquer organização, mas que talvez fique mais evidente nas militares, é a tensão entre a estrutura formal, as regras, a hierarquia, a necessidade de padronizar para ter eficiência, a parte visível do iceberg, né? E do outro lado, a cultura informal, as percepções individuais, a motivação que vem de dentro, a necessidade de adaptar, de ter iniciativa, que é a parte submersa, e toda a dinâmica humana. A questão que fica, então, é como as organizações, sejam elas militares ou não, podem encontrar o ponto de equilíbrio. Como balancear essa necessidade de ordem e controle com a flexibilidade, a autonomia e a motivação individual, que são tão essenciais para conseguir prosperar num mundo que não para de mudar. É algo para a gente continuar pensando, né?